Primeiro dia de aula em Ouro Preto, eu fui levar minha filha aos 7 anos numa escola e teve a aula inaugural e a diretora fez o discurso inaugural assim: bem-vindos, abre aspas, as crianças são como uma página em branco onde devemos escrever um belo livro, fechado. Falei, meu Deus, não deixa eu ir embora, onde é que é a porta de saída? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos uma página em branco, ela não entende nada de menino, né? Será que é possível a gente criar essa escola, uma escola desse tipo, que seja uma escola alegre, prazerosa? Ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Agora passou por 6, né? O sistema educacional dominante no mundo não vende um produto que o cliente não quer receber e não pergunta a opinião do cliente se ele gostou. E o cliente é a criança. Você consegue uma pessoa lidar com 15, 20, 30, que esse é o modelo industrial. É uma equação simples. É um educador vivendo todo o seu espaço de angústia, de desejo, de medo, de segurança, de vontade, de insegurança, sendo responsabilizado por uma instituição para realizar um espaço de aprendizagem com um grupo de 40 crianças. Médico do século XX entra numa sala de cirurgia do século XXI. Ele consegue operar? Ele não consegue operar. Ele mal consegue entender o que é que tem ali, onde é que está o paciente, né? Se um professor do século XX ou XIX entra na sala de aula do século XXI, ele vai achar muito diferente? Não vai. Ele vai ver ali a lousa, o giz, as carteiras enfileiradas, a lista de chamada, tudo conforme era no século XIX. A única coisa com a qual ele não contava era com a cabeça dos alunos do século XXI. E aí que mora o conflito. A sala de aula do século XXI não é mais aquele quadrado, é praticamente o planeta. Porque com as novas tecnologias, o planeta é o espaço de aprendizado das pessoas. Por que o educador não sai da mesa? Por que tem que ser ele o astro? Por que não o aluno, né? E fugir do sistema, mas isso tem que ser uma revolução educacional no Brasil, sabe? Os professores chega, isso não é o modelo mais, ele já está, é idade média isso aí, né? Sentar um atrás da carteira do outro, olhando o pescoço, é prova no fim do mês, aquele conteúdo, nossa, tabela periódica, por exemplo, caraca, a troco de quê? Isso. Essa coisa do currículo, a gente só se importar com a parte cognitiva, né? A gente sabe que o humano, ele tem várias outras dimensões, ele tem a questão emocional que, comanda pra caramba a vida da gente, né? Se a gente for parar pra pensar assim, quanto tempo que a gente gasta da vida, assim, lidando com as nossas emoções e com as consequências das nossas emoções. Você consegue gerenciar a sua raiva? O que você faz quando você está com raiva? O que você bate nas pessoas? A escola tem que lidar com esse tipo de coisa. Esse negócio de falar que você tem que sofrer para aprender, isso é coisa de Santo Agostinho. O problema era da Idade Média dele, né? Você pode aprender prazerosamente, né? E se a escola quiser, ela pode ser um lugar alegre, prazeroso, bom, agradável. Será que um dia nós vamos conseguir criar uma escola tão boa, mas tão boa, tão alegre, tão prazerosa, que os alunos, os professores, os funcionários exijam aulas aos sábados, domingos e feriados? Esse é um desafio para nós e para todos nós, né? A escola como ela existe, ela com esse formato que normalmente é o da aula, da série, da turma, do horário padrão, etc. Ela é uma invenção recente. Portanto, isso prova que a escola mudou. É uma invenção que vem do século XVIII, XIX, com as intenções iluministas, que no Brasil vem com a segmentação cartesiana e o positivismo, mas mais distante ainda com a influência dos jesuítas, não é? Quando se diz que a escola não mudou, é porque ela deixou de fazer sentido enquanto construção social que sobrevive e provoca milhões de analfabetos, não é? E que provoca muita infelicidade e muito desperdício de gente. Essa escola não mudou
por uma razão, é que ela hoje não tem qualquer suporte nem de bom senso, quanto mais de ciência. Então eu acho que o papel do professor ele está muito mais ligado a um facilitador para que o aluno passe a receber esse conhecimento do que alguém que detenha um conhecimento determinado e que vai passar para o aluno. De obesos. Não existe um professor que vem e prepara a aula. Ele simplesmente é um provocador, né? Provoca ação, no sentido de gerar processos cada vez melhores, mais efetivos de aprendizado. E o que se estuda? Tudo que for do interesse daquele grupo, né? No seu ritmo e no seu tempo. Meninos pequenos, grandes, não importa. Não se faz para a cidadania, faz na cidadania, no exercício da liberdade responsável. Perceber o que somos, onde estamos, para onde vamos, com o outro. Aí é que está a grande questão. Substituir o para, que a filosofia para crianças, herança de Lippmann, é muito está tudo preparado para a aula de filosofia de crianças. Nós não queremos aula, nós queremos que a todo momento todos se manifestem na sua incompletude, porque é disso que se trata, e na sua incompletude, deparando com problemas, conflitos, um com o outro, aprenda, mediado pelo mundo e por um educador, a ser e a conviver. Quando você olha só para o lado vazio e você investe no lado vazio, a solução não transforma. Porque a solução para um lado vazio é só encher. E aí, isso não muda, porque vazio de novo, vai embora. Então você continua fazendo mais do mesmo. E a gente, por que a gente não olha para cá? Porque aqui implica um outro instrumental, é um outro olhar, é outra mirada, é um outro exercício. Não é aprender a medir carência, é medir fortaleza. Não é medir DH, medir o IPDH, qual que é o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano, que existe nessa comunidade. Como é que a gente mede o potencial de desenvolvimento humano? Então nós tivemos que aprender a fazer isso. Então nós fizemos para nós, a PCD, o nosso IPDH, o que ele é? É a capacidade que as pessoas têm de acolhimento, acolher, de produzir ninhos para acolher o outro, acolher as ideias do outro, para não perder nada. Polos sociais. Agora tudo que vai combinar. Chega e fala, diabo, tá chovendo. Tá aqui, ó, chovendo. Aqui, João. Raulzinho. Não pode, Gustavo. Pode. Raulzinho vai deixar de vir. Não sei porque todo mundo tem nojo de sapo. Tipo minha mãe. Eu defendo que haja recreio toda a hora, ou seja, que a educação seja um ato consciente, inteligente e que seja a todo momento. Esse tempo deveria ser sempre, porque a aprendizagem acontece em qualquer momento, não é? E raramente acontece durante a aula. Eu penso que muito mais aprendizagem acontece no recreio do que numa aula. Isto é uma suposição minha. Nós começamos realmente com um projeto de contraturno da escola pública, mas a nossa ideia nunca foi complementar a escola pública ou sanar as deficiências da escola pública. A nossa ideia foi oferecer às nossas crianças um outro modelo de educação, completamente diferente. Um modelo onde elas têm voz, onde elas são protagonistas da própria educação, onde elas têm direito a expressar as coisas que elas gostam, que elas não gostam, ou modificar as coisas que elas não gostam, e onde elas aprendem fazendo. Elas não aprendem tendo que aceitar como válida a verdade que alguém emite para elas. Que a educação tradicional é uma educação extremamente passiva. E eu sou uma das fundadoras, diretora, professora e faxineira da escola. Nossa escola ela é uma escola livre. É uma escola não diretiva. Aqui a gente não direciona a expressão do ser. Aqui a gente acredita que cada tem dentro de si a sua evolução e a sua forma de evolucionar, que cada tem sua forma. O que a gente faz é criar um espaço protegido onde a criança possa expressar quem ela é. Elas sabem pensar por si, elas não precisam a forma que alguém ensinou. Elas têm cada uma a sua forma. Então, para fazer uma conta, imagina uma soma ou uma divisão, cada tem sua forma de fazer. Essa forma própria de cada Entender a criança como outro ser humano, que já é. E aí se aprende quando, perante algo,
E esse algo pode ser uma necessidade, um problema, um desejo, um sonho, o que for. Alguém se interroga, alguém se aproxima e os dois, com relação à fonte de conhecimento, que pode ser uma pessoa, pode ser uma lan house, pode ser um livro, uma biblioteca, a internet, no ciberespaço, fazem um combinado, ou seja, um projeto. E quando isso acontece, a aprendizagem deixa de estar centrada no tradicional aprendente, que é o aluno, e deixa de estar centrada no tradicional ensinante, que é o professor, o currículo, para estar centrada na relação. Está tudo centrado na relação. E é da qualidade da relação e dos instrumentos que a medeiam que a informação é transformada em conhecimento. Existe produção de conhecimento. É na relação. Eu vou entendê-lo e vou procurar o consenso. Portanto, aqui não há espaço de democracia representativa. Há o espaço de direto. Eu e tu e eu. E no meio, na relação, está a resposta. Me chamo Ana Tomás, tenho 45 anos hoje, em 2013. Sou mãe de 3 filhos e eles vieram em tempos diferentes, né? E quando eu estava na escola, era engraçado que eu sentia que na escola não me preparavam para o sentido da minha vida, né? Na escola, então, a princípio, eu tinha como ser mãe é o sentido da minha vida. E aí eu pouco aprendia. Tanto que o que eu mais lembro da escola é uma aula de biologia, de genética, falando de azão-azinho. E eu começava a desconfiar da escola já desde então, né? Aí depois eu tomei muito gosto pela dança, desde cedo eu comecei a fazer aula de dança e comecei a me sentir que possivelmente eu poderia me tornar uma bailarina, como acabei me tornando, virei bailarina profissional, mas de novo a escola não me preparava nada para esse objetivo de vida que eu sentia ter, né? Falei, eu tenho um porquê que eu nasci, vou ser bailarina. E na escola não me preparava nada para isso. Absolutamente mais nada fazia parte daquilo que eu sonhava um dia em ser, né? E muita coisa fazia parte, eu falava assim, gente, mas eu não penso em ser isso, né? Eu não penso em... Então, mas não era uma inspiração e era uma perda de tempo. Quando eu me tornei bailarina profissional, eu vi que realmente ficou uma lacuna muito grande de muitas coisas. Você convive muito tempo com as mesmas pessoas, você viaja, você vai ganhando uma intimidade e dá muito problema. A vida social dá muito problema, né? A vida de estar ao lado do outro. Então, muitas brigas internas, muita competição, muita dificuldade fora do palco. E eu falei, puxa, como é que a gente não se preparou para isso, né? Sou adulta já e não estou preparada para isso. E quando eu fui mãe a primeira vez, aconteceu a mesma coisa, assim. Acabei numa cesárea completamente enganada, desnecessária. Tenho um filho ali na minha mão, assim, e não acreditando na intuição e também não tendo mais nada como base. Eu falei, mas o que aconteceu, né? O que eu fiz até agora, que para os meus objetivos de vida, que eu já sabia que eu tinha, eu não estou preparada. E aí eu comecei a desconfiar da escola, né? Onde foi que eu perdi, né? Usei todo o meu tempo e nada aconteceu. E aí, até que, pensando bastante sobre isso, eu cheguei à conclusão que o que poderia ter me sustentado não seria realmente... Claro, alguma preparação sobre isso seria muito bom, mas eu comecei a sentir que a gente consegue se criar a nós mesmos, né? Eu lembro que eu tinha lido uma coisa muito recente, assim, sobre plantas, e eu lembro de ter lido assim, as plantas criam seu próprio alimento. E aquilo também me chamou a atenção, né? Eu falei, então, peraí, tem alguma coisa que a gente pode criar em nós mesmos, né? Então eu comecei a achar que a escola poderia ser uma coisa que não atrapalhasse. Poderia ter algumas coisas bem pontuadas que ajudasse, mas de uma maneira geral que não atrapalhasse.
E não atrapalhasse por quê? Porque a gente tem um processo muito rico de desenvolvimento e de criação de nós mesmos, né? Lá na frente eu fui entender isso via Maturana, quando ele fala do conceito de autopoiese, que é a nossa criação constante de nós mesmos. Mas ali, quando eu tinha uns 20 anos, eu comecei a pensar nisso. Então tá, pronto, vou fazer a minha formação assim. Daqui por diante, eu já dava aula, era professora de corpo, já tinha sido bailarina com um sucesso relativo bem interessante para o meu processo ali. Já era mãe, ou estava próxima de ser mãe ali, e estava dando aula em escola de teatro. E ali eu comecei a pensar, então, né, o que eu preciso como professora fazer e o que eu preciso como pessoa me ensinar. E o que eu tentava, tanto para mim como nas aulas, é criar um ambiente onde algumas coisas pontuadas gerassem provocações interessantes, mas que a gente despertasse muito esse mestre interior, né? Que a gente despertasse muito essa capacidade de autoconhecimento, que paradoxalmente não se dá fora do encontro, não se dá sozinho. Eu não me fecho para me autoconhecer, eu entro em relação para me conhecer. Me conheço através dos outros, através dos acontecimentos em volta de mim. Então, comecei a fazer essa prática, né? A prática de, tanto dando aula, como da minha formação, de parar de me atrapalhar e pontuar algumas coisas. O resto eu ficava tentando permitir que a minha sensibilidade, que a minha intuição, que o meu instinto fizesse alguma coisa acontecer. E assim eu fazia nas aulas também. E eu comecei a achar isso muito interessante, porque coisas que eu não tinha nenhuma intimidade, como, por exemplo, artes plásticas, eu ia ao museu e não sentia nada. E eu comecei a me achar muito burra, comecei a estudar e eu falei, não, para, lembra que não é esse caminho, não é adquirir algo de fora, é parar de atrapalhar. Então, algumas coisas pontuadas para me dar uma estrutura, eu estudava, e o resto era entrar em contato com aquilo o mais limpo possível. E realmente, depois de alguns anos, surgiu uma empatia e um estado de emoção ao me relacionar com uma obra-prima, né? Bom, assim foi indo. Chegou uma hora que eu nomeei isso internamente. Falei, estou fazendo um projeto de desescolarização, né? Estou tirando a escola de dentro de mim neste formato, nessa formatação que não me serviu para muita coisa, ou que me frustrou na ideia de que eu poderia estar num lugar e eu não, poderia ter sido diferente. Eu olhei para trás e falei, poderia ter sido diferente a formação escolar, né? Então, eu vou fazer de uma maneira diferente as minhas aulas e a minha formação de mim mesma. Isso era muito secreto, no sentido, porque eu não podia usar essa palavra sendo professora, né? E também não fazia muito sentido isso na conversa com alguém. Então, às vezes eu chamava de desculturalização, eu estava tirando uma cultura de dentro de mim, né? Mal sabia eu que lá na frente, quando ele tinha uns 13 anos, ele me pediu para sair da escola. Ele queria que a escola fosse diferente, como ela não seria diferente, ele ia sair da escola. E eu falei, não tem como sair da escola, você tem que acabar a escola, a gente pode procurar outra escola, mas não tem, não era uma possibilidade dentro de mim, porque para mim o que funcionava era tirar a escola, depois a escola está lá dentro. Não ter escola, e qual vai ser a base disso, né? Eu pensava, a escola é que tem que mudar, a gente não tem que sair da escola. Então eu fui para dentro da escola dele. Era uma escola Waldorf, uma escola muito aberta para os pais, eu tinha a pedagogia, né? Eu tinha uma intimidade com a pedagogia, então eu fui propor algumas coisas que eles aceitaram lindamente. E quando eu estava lá dentro da escola, eu comecei a entender o porquê que ele realmente estava certo de querer sair da escola, porque é um ambiente muito ameaçador. É um ambiente de ameaças em relação às relações. Você está sempre numa ameaça se aquele grupo vai te aceitar ou não, se você está falando a coisa certa, se você está fazendo a coisa certa. Tem uma ameaça em relação aos professores, que eles têm alguma expectativa sobre você e você se sente ameaçado em relação àquilo. A ameaça da prova, a ameaça do passar de ano, a ameaça da presença, né? Se você não está lá, você não existe para a escola.
interessa que você esteja fora da escola fazendo alguma coisa que a escola vai falar, nossa, que bom que você trouxe essa experiência. Não, você não está aqui, a sua experiência não vale, né? A professora pode dizer assim, gente, a gente tem que trabalhar com as experiências de vocês também. Aí se um aluno falta à escola, porque foi fazer uma experiência muito rica, como aconteceu ali, volta no dia seguinte para contar e fala assim, não, por que você faltou? Não era para ter faltado, né? Não quer nem ouvir o que você tem que falar. Então eu comecei a achar realmente um ambiente muito ameaçador e na ameaça a gente não cresce, na ameaça a gente não se desenvolve. E a gente se alfabetiza da mesma maneira que a gente aprende a falar usando aquelas palavras para expressar a nossa emoção ou o nosso desejo. Quer dizer, é muito natural a gente ver uma criança pequenininha usar palavras não para simplesmente nomear coisas, usam palavras para se expressar. Isso é incrível, porque ela não está imitando ninguém fazendo isso, né? Assim seria a alfabetização. E por que ela é tão complicada, né? Por causa da ameaça. Na ameaça a gente não aprende. Na ameaça a gente paralisa. Então, comecei a achar realmente que não era um ambiente muito favorável para uma criança se desenvolver. Lembrei do meu projeto todo, que estava ainda muito presente, porém já em outros estágios, né? Eu já não estava mais, nem lembrava mais do meu processo escolar, eu já estava sempre pensando no meu processo como professora, né? E falei, tá bom, Guto, eu vou te tirar da escola, mas termina o ensino fundamental, porque na época eu também tinha um receio da lei, né? Falei, bom, era permitido, era obrigatório até o ensino fundamental. Falei, você termina esse ensino fundamental e eu vou ter esse 1 ano, que seria o último ano dele, para estudar. Eu vou atrás para ver o que é isso. O que eu vou fazer com você? E aí eu criei um projeto com ele, que o projeto seria de 3 anos, equivalente ao ensino médio. O primeiro ano eu faria 100% do processo e ele teria que respeitar tudo, porque era um processo pensando na desintoxicação, pensando em abrir um espaço, pensando na sensibilidade, pensando em ele voltar a ter confiança de ser um criador de si mesmo. E ele não tinha essas ferramentas, né? Pela idade dele, e todo o processo dele até então foi escolarizado, não teria como ele fazer sozinho a princípio. O segundo ano eu daria 50% do processo dele e ele apresentaria 50% de proposta, e o terceiro ano ele apresentaria 100% de proposta, para mostrar que eu realmente estava confiante nisso e que eu iria apoiá-lo, né? Então a gente começou no primeiro ano, onde ele fazia uma matéria por dia de coisas que ele gostava muito. Um dia de música, um dia de artes plásticas, um dia da técnica Alexander comigo, futebol e um dia de um grupo de filosofia que a gente montou lá na Escola Nômade para adolescentes, falando de Spinoza, Deleuze, Nietzsche, uma coisa assim de desintoxicação, né? E então ele tinha 1 hora e meia de atividade uma vez por semana. E à noite, das 6 às 8, todos os dias, Aikido, que era para gerar uma coisa física. Aí ele fez isso lindamente, seguiu, e o resto do tempo livre. Mas livre quer dizer não preso a alguma coisa. Então é livre mesmo, não é preso a uma TV, preso ao computador, preso ao videogame. Livre, né? Então a gente tirou a TV, tirou essas prisões, né? Essa distração do tempo, e aí ele ficava de bobeira aí. E eu olhava para ele e falava assim, ó, eu tô ótimo, tô aqui de bobeira, mas eu tô ótimo. E ele fazia coisas, de vez em quando pegava um ônibus, dava uma volta para ver como é que é São Paulo, ia até a cozinha, dormia muito, ia até o parque, ficava meio de bobeira, e eu super confiante que ali algo ia acessar, né? Quando no meio desse processo, mais ou menos, era maio, como eu dou aula dentro de casa, meus filhos têm acesso aos meus alunos e a minha aula, né, tudo em aberto para eles, o Guto viu que eu tinha um aluno mágico. E esse aluno mágico, que tem o mesmo nome que ele, né, que também chama Guto, o apelido dele é Guto, e ele sentiu que, o Guto sentiu uma afinidade, sentiu que podia ser um caminho. Ele falou, você me ensina mágica? Meio para fazer alguma coisa com o meu tempo, né? E o cara falou assim, eu não vou te ensinar mágica, eu vou te mostrar como é que foi que eu aprendi, né? Então, deu uns vídeos pro Guto,
dava umas charadas para ele, fazia uma coisa e falava assim, tenta pensar como é que eu cheguei nisso, né? Eu ficava revelando o truque. E aí o Guto sumia, assim. Enquanto ele não estava nessas atividades, eu não via mais. Ele estava completamente envolvido com esse processo. E quando deu outubro, ele já se sentia um mágico profissional. E tanto que ele foi fazer um show na escola da minha cunhada, e voltou lá feliz da vida, com cachê e tudo, porque falou, é isso, né? Eu domino essa área e sou mágico. Eu falei, ótimo. Vai se distraindo com uma coisa mais interessante, né? Te faz elaborar. Só que daí foi passando o tempo, e ele pegava e falava assim, nossa, como eu era bobo, eu achava que eu era mágico. Não, agora é que eu sou. Até que chegou uma hora que isso já passou o ano, em fevereiro do ano seguinte, ele já estava na Inglaterra, num Congresso Mundial de Mágicos, né? E num congresso que eles chamam, num encontro, que é o maior encontro mundial, que acontece de 2 em 2 anos, e nesse ano ia ser na Inglaterra. Aí ele volta de lá, falando, ai, como eu era bobo, né? Achando que eu era mágico, agora é que eu sou mágico. E realmente começou a se dedicar a isso e falou, olha, mãe, você tem um projeto super legal, gosto demais, mas acha outro cobaia, porque agora eu tenho o meu projeto e não vai dar mais para seguir o seu, né? Falei, mas Guto, o combinado era 50-50. Ele falou, mãe, mas é que realmente não dá tempo, eu tenho muita coisa para fazer como mágico, né? E aí eu falei, olha, tá bom, vou ficar de olho em você, porque se você bobear, eu não vou deixar você marcar essa bobeira, né? Porque é uma responsabilidade minha, pô, te tirei da escola. Claro que eu morria de medo, eu tirei da escola e ficava me perguntando o que eu tô fazendo, né? Não estava super segura, achando que a gente está no caminho certo. Falei, não tem ideia se esse caminho é um caminho, né? Muito bem, então ele fica de olho nele, ele toma 100% do tempo dele e ele começa a realmente a entender que o que ele queria não era simplesmente fazer truque, não era simplesmente ser bom. Ele queria entender o porquê que a mágica é fascinante. Quer dizer, isso é uma capacidade de entrar em contato com algo sem se distrair com a técnica, né? Ele não está se distraindo, é como eu lá atrás, né? Quando eu era criança, eu me distraía achando que um dia, eu me distraía com a escola, porque tinha que estar lá, e me distraía também achando que a minha meta era ser mãe, a minha meta era ser bailarina, depois a minha meta foi ser professora, e isso é uma distração. E aí a gente começa a trabalhar para isso. Nossa meta é potencializar nossa potência, nossa meta é a existência plena. Essa é a nossa meta, né? Então eu comecei a ver que ele não estava se distraindo com a técnica mágica para a existência plena dele, né? Tanto que ele podia abandonar aquilo de uma hora para outra e começar tudo de novo de outra maneira, porque sem ele saber, provavelmente de uma maneira consciente, eu percebo ele indo atrás de uma meta muito mais interessante, que é a meta da potência, da potencialização da potência dele, de sentir-se pleno fazendo alguma coisa, né? Falei, bom, não vou mexer muito porque tá indo tudo bem, né? Vou apoiando, vou sendo ouvido para ele, um bom ouvido para que ele consiga falar e se ouvir. Mas eu deixei, eu confiei, eu entreguei já ele para a vida, né? Hoje tem 19 anos. Mas o que aconteceu é que neste processo vieram as meninas. E as meninas em si já foi uma chegada muito transformadora e transmutadora, porque elas viveram um parto normal, um parto natural domiciliar. Então, quer dizer, quando é um parto domiciliar, está na sua mão, né? Não tá, ainda mais a parteira que eu escolhi, ela não assumia o parto para ela, né? Olha, confia em mim que eu vou fazer seu parto. Ela falou, está na sua mão. Se você achar que você não aguenta, a gente vai para o hospital e entrega na mão de outra pessoa. Eu não vou assumir esse parto, o parto é seu. Que foi um presente maravilhoso, né? Um susto e um presente. Então, quando você está ali no processo de trabalho de parto, e você pode contar com pessoas, mas o processo é seu, é uma transformação, é como se todas as suas células ganhassem outras vibrações. Você começa a ressoar em outra vibração, aparece outra pessoa ali, né?
E eu tive essa oportunidade, esse presente de viver isso com as duas meninas, completamente intenso e completamente diferente um do outro. Depois disso, depois dessa experiência de um parto nas minhas mãos, já não queria ter mais nenhum tipo de necessidade de me apoiar em coisas que me garantissem alguma coisa. Até então eu estava muito na garantia, né? Eu estava olhando se eu podia garantir que o Guto estava no bom caminho, né? Pelo menos. Ali eu rompi com a garantia. Eu falei, não se tem garantia na vida. E aí eu comecei a olhar na natureza, eu vi que não se tem garantia. Então, como é que agora é? Criar duas meninas fora da escola, porque não teria como mais, eu não teria nenhum tipo de força de colocá-las na escola. Numa educação onde eu tinha me proposto a não usar o poder, né? E o poder é a ameaça, porque eu já vi que com a ameaça a gente não se desenvolve bem. E a ameaça não é só essa ameaça descarada de dizer assim, olha, se você não fizer isso, não vai ter aquilo. A ameaça pode ser muito gentil, falar assim, ah, meu amor, é que se você fizer dessa maneira, a mamãe vai ficar tão feliz. Olha a ameaça, né? Tá, e se eu não fizer, né, dessa maneira, bom, aí a coisa vai pegar. Então, é ameaça, né? Então, eu me propus a não dar garantias para mim mesma na educação delas, a não usar o poder, né, as ameaças, e a não escolarizar. Quer dizer, eu estava perdida, né? O que me segurava realmente foi a experiência. Quando você tem uma experiência deste nível, de um parto, que é um processo de vida na sua mão, você confia, você para de achar que você precisa de certas estruturas que você até então precisaria, né? Tá, então, e agora essa incógnita. Aí essas meninas foram crescendo e aí eu fui entendendo que o que eu poderia fazer era continuar o meu processo de desenvolvimento, só que na frente delas, porque no encontro com elas eu encontrava a potência. Porque uma criança pequenininha, um bebê, não aceita explicação, não aceita ameaça, né? Não adianta, o bebê está ali chorando porque quer mamar, ou porque está com cólica, ou porque quer colo, não adianta você falar assim, não, meu amor, não é hora de chorar, né? Olha, ainda não passou a sua hora de mamada, quer dizer, não tem conversa. Então eu falei, bom, é isso, eu estou com as minhas mestras, eu estou com a potência aqui, livre para se potencializar, e o meu encontro agora vai ser com elas. Então o que eu comecei a fazer foi a me trabalhar a partir do encontro com elas. Então, por exemplo, ela chorava, uma filha chorava, por qualquer motivo que fosse, eu entrava em contato com o que eu sentia com aquele choro e não com o que eu deveria fazer para resolver o problema dela. Quando eu entrava em contato com aquilo que eu sentia, se desvendava milhões de possibilidades, né? Eu percebia que aquele choro era meu, às vezes eu percebia que eu precisaria que ela fosse uma menina que não chorasse para eu me sentir uma mãe melhor. Começou a se revelar tudo aquilo que seria distração da verdadeira meta, que é potencializar a potência. Então, por que não aproveitar tanto o choro como o riso, como o problema, como a solução, como o desenvolvimento, e achar que sempre eu tenho que sair daqui e ir para lá e ponto final, né? Aí a distração seria resolver problemas. E não, o problema em si é o encontro, né? Então eu comecei a desenvolver essa técnica, tentando não me distrair com ela, tentando não achar que ela era o fim, né? Aonde eu tenho um encontro com ela de alguma demanda, de alguma necessidade, de algum acontecimento, eu entrar em contato comigo mesma naquela relação. E aí eu fui desenvolvendo percepções, né? Se eu me sentia travada, se eu me sentia com raiva, se eu me sentia fixa, emocionalmente fixa com aquela situação, o problema era meu. Elas tinham um problema, mas aquele problema era meu. Eu que estava triste, eu que estava frustrada, elas não estavam me dando aquele problema, né? Era meu, só estava vindo à superfície por causa do encontro. Então, quer dizer, o que o encontro me deu foi o conhecimento de mim mesma, de algo que estava ali.
guardadinho. Muito bem. Assumia, aproveitava que isso vinha à superfície, contato comigo, então eu esperava isso vir à superfície e vem muito rápido. Punha, liberava, porque assim que vem a superfície, só de vir à superfície você libera. Então, por exemplo, tem ali uma filha dando um chilique, eu me sinto frustrada, aí eu vejo essa estagnação e falo, estou frustrada. Estou frustrada por quê? Porque eu tenho uma filha chorando e a minha filha não deveria chorar, porque senão eu não sou uma boa mãe. Ah, então tá. Você acredita nisso? Você acredita que a sua filha é que tem que te fazer ser uma boa mãe? Não, não acredito. Então abre mão da frustração. Pronto, a frustração vai embora. Né? E assim, com cada camada que surgia, eu fazia esse exercício. Até que chegou uma hora que eu olhava para elas, fazendo alguma demanda, e não sentia empatia. Não sentia nada estagnado. Sentia, por exemplo, nossa, que linda minha filha se expressando. Né? Eu sentia, caramba, essa dor eu acho que eu reconheço. Eu sentia uma empatia, sentia assim como, tá tudo bem, é um processo, né? E eu tô bem, agora eu tô com elas, né? E aí o que acontecia, que era muito mágico, que surgia algum insight para me relacionar com aquela situação, que era sempre inédito. Não era uma regra assim, olha, se acalma e faz isso, não. Entra num processo de fluxo livre dessas demandas, livre da estagnação emocional, entra em contato e confia. E aí vinha uma solução muito simples. E às vezes só de eu estar com um olhar tranquilo na frente delas, a coisa também se resolvia, né? O que é interessante é que isso não é uma conquista assim eterna. Não é assim, eu conquistei hoje, isso garantiu, pronto, cheque, né? O que é interessante disso é que eu preciso conquistar isso a cada momento. Hoje eu posso fazer isso e amanhã, de repente, pode dar tudo errado e eu não conseguir mais fazer isso e ficar estagnada. Porque é um processo de presente, não é um processo de adquirir algo e esse algo é meu. Esse algo tem que estar o tempo todo em processo de desenvolvimento. E aí começou a fazer sentido, né? Eu não estava me distraindo com a técnica, né? Eu não estava achando que, bom, vamos levantar uma bandeira e educação agora tem que ser assim. Não, é um processo contínuo. Eu preciso o tempo todo me educar neste processo para que isso aconteça. Isso deu uma legitimidade para o processo. Então, o que elas começaram a ter muito contato não foi com uma mãe que é calma e paciente e que dá tempo. O que elas começaram a ter contato é com uma mãe que se trabalha desta maneira enquanto está enfrentando algum problema. Então eu comecei a perceber que elas estavam entendendo, sem que eu falasse nada, porque eu não fico falando para elas do meu processo, né? Que elas estavam entendendo que eu faço alguma coisa. E o cognitivo delas, que é muito amplo, né? Elas ouvem o que eu estou sentindo, né? Não o que eu estou falando. Qualquer criança faz isso com um adulto. Eu comecei a perceber que eu estava ensinando indiretamente um processo para elas. Porque aí eu começo a ver uma fazendo com a outra, né? Inclusive elas fazendo comigo, inclusive elas fazendo de uma maneira social. Aí me remeteu àquele processo no começo da minha carreira artística, quando eu estava numa companhia de dança que era um monte de problemas emocionais ali. Eu falei, essas meninas estão se preparando para seja o que for conviver socialmente, né? Porque elas estão entendendo que elas não podem culpar o outro, porque elas não estão se sentindo culpadas por algo, elas não precisam melhorar para que eu fique bem, né? Então, ali eu comecei a entender que a gente está entrando numa matéria essencial para o desenvolvimento educacional do ser humano, né, em sociedade, que é cada um assumir a responsabilidade pelo que sente e pela realidade que cria e em relação, né? Porque não é a questão de eu sair do jogo para falar, não quero ter contato com isso porque isso não me serve. Esse processo antissocial não me serve. Não, esse processo tem que existir, ele tem que servir e é nele que eu vou transmutar. Eu tento não me distrair sendo mãe, sendo profissional. Eu tento não me distrair disso para não perder a meta, que é potencializar. A escola não daria para adaptar essa escola que a gente está a isso. Ela realmente deveria ser outra. Ela vai ter que ser singular para cada aluno.
Então ela tem que ser um lugar pontuado, um lugar de pessoas que se trabalham assim, né? Então eu nem imaginaria em reformar a escola, por isso a desescolarização, porque não é um processo de reformar, é um processo de transmutação mesmo, né? O que é muito interessante é que esse processo não depende da mudança de fora. Então, quando você está num processo de criação e de responsabilidade de criação de realidade, você não precisa que a realidade de fora te apoie. Então, você não precisa sair dessa sociedade para isso acontecer. É nessa sociedade que você faz o trabalho, porque a transmutação é nela, né? Eu poderia dizer assim, é muito mais fácil se eu vou para um lugar onde todos pensam iguais, se vestem iguais, tem rituais iguais e a gente aqui está protegido para criar uma sociedade, mas aí você não está transmutando, você está deslocando e você está tentando se trabalhar criando um núcleozinho paralelo, mas aí esquece, aí você não vai mais ter contato com esse. Mas eu tenho famílias nessa sociedade, eu tenho amigos, me interessa, eu acho incrível, eu não acho nossa sociedade um problema irremediável, perdido, né? Tem coisas incríveis acontecendo. A nossa cultura, ela é antivida, ela não é uma cultura que nos ajuda a potencializar a vida, é uma cultura de distrações. Então, você nasce e daqui a pouco você já esquece a meta, né? Daqui a pouco você está fora da meta, porque é tanta distração, né? De escola, a leis, a entretenimento, né? A um tipo de fantasia de um dia chegar nisso, ao consumo. O consumo é pura distração, né? Então, são tantas distrações que logo você perde a meta. Então, é uma cultura que nos faz afastar de uma meta essencial, que é potencializar a potência. Só para deixar claro, então eu estou chamando potência de vida, né? Potência e vida são sinônimos aqui, potencializar a vida, né? Fazer com que a vida seja plena a cada momento que ela seja vivida. Seria um resumo disso. Então, sim, é uma cultura que eu acho que tem que ser desculturalizada, tem que ser transmutada. Mas eu não acredito na transmutação fora da cultura. Eu acredito nela dentro da cultura. E aí você não vai contra. Aí que está o paradoxo. Quando você transmuta a cultura, você não pode ir contra ela. Você precisa fazer... Aí eu faço um outro jogo, que é o jogo do aliado e do antagonismo. Tudo que a cultura me traz, ou qualquer outro tipo de relação me traz, onde eu me sinto com aliados, eu falo, nossa, isso me faz sentido, esse é um aliado para mim. Eu leio um livro que eu falo, esse livro é um aliado, né? Ou converso com alguém, ou vejo algum tipo de técnica que as pessoas estejam desenvolvendo, eu me sinto com aliados, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais animada para continuar esse projeto, né? Mas é no antagonismo que eu cresço. Tudo que na nossa cultura me antagoniza é a que revela em mim ou que traz à superfície coisas que eu não conhecia de mim mesma. Então é o antagonismo que me faz crescer. E essa cultura é puro antagonismo para esta outra cultura que eu estou criando dentro de mim. Então eu não posso desperdiçar isso. Não posso me afastar de uma cultura tão antagônica à cultura que eu acredito, porque eu perderia uma velocidade enorme, né? Então eu acho que é por isso que tem sido um processo, desde que eu comecei isso ali quando eu tinha uns 20 anos, até hoje, tem sido um processo cada vez mais eu me incomodo menos. Cada vez mais eu estou criando uma outra cultura dentro de mim, né? Um outro tipo de modo de agir e me relacionar, e cada vez menos eu incomodo, porque não estou antagonizando de volta. E por que eu não antagonizo de volta? Porque senão eu faço crescer a cultura que não me interessa. Então, eu aceito todo o antagonismo, me alimento dele, transmuto para que ele seja fonte de crescimento e não antagonizo de volta. Quem não ataca, para de ser atacado, né? Aqui junto com vocês, o que legitima, porque eu lembro que eu falei que não tem garantia, não tenho nenhuma garantia. O que legitima esse processo, né? Eu percebi que eu estou no encontro, eu estou em autocriação. Então,
tudo isso que as pessoas falam, onde você leu isso para eu também ler e tal, né? Então, eu li coisas, mas eu não li isso, né? Este encontro me fez gerar coisas assim. Eu li. Aí se eu viro para a pessoa e falo assim, olha, eu não sei porque, não sei dizer exatamente o que eu li nesse livro, mas eu lembro que ele me inspirou bem, dá uma olhada. E a pessoa lê e fala assim, não é esse o livro, eu não vi o que você está falando aqui. Então, é o encontro o tempo todo, mas eu percebo que eu crio esses conceitos, essas experimentações, e eu não crio porque eu tenho um processo excepcional, muito pelo contrário, assim. Depois sim fui estudar Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Foucault, né, uns caras que te deixam mais atentos, mas eu adoro ter a sensação de que se eu faço isso, qualquer um pode, né? Não é subestimando, mas de verdade, assim, se eu faço isso, qualquer um pode, porque não tem nada de especial que não seja ser humano para esse processo estar acontecendo em mim, né? Que é um processo de você sentir que a criação está dentro de você no encontro, né? Que a criação não é mais, eu preciso fazer aula de tal, senão eu vou me sentir burra, como foi a minha primeira fase inteira, né? Do 0 aos 20 anos. Eu não posso falar sobre esse assunto porque eu nunca estudei, né? Então, a legitimação tem vindo por aí, né? A nossa cultura, ela opera com poder, né? A potência é criadora. E quando falta a potência, na verdade não falta, quando a gente desinveste a potência, vem a impotência. E a impotência vai criando um vazio que parece que é uma saída para isso, é conquistar poder, né? Então, a gente consegue perceber que toda a potência desinveste o poder. E toda a impotência e todo poder é impotente, né? A gente consegue perceber isso no cotidiano. E o poder, ele opera de algumas maneiras, eu classifiquei de 3, que é desde a mais rústica, né? Que é de dizer, olha, se você não, de ameaçar, né? Se você não fizer desse jeito, você vai ser castigado. Aí o refinamento disso é assim, se você fizer dessa maneira, você vai ser premiado, né? É um uso do poder. E mais refinado ainda eu vou te explicar o porquê que você deveria fazer assim, que também é um uso de poder. E são três modos muito operados, né, na nossa cultura, que nos revela a impotência. Porque olha só como é impotente. Se eu viro para uma criança e tento o mais refinado, olha, eu vou te explicar, meu amor, por que você tem que fazer assim e tal, porque funciona. E a criança, não! Né? Aí você fala, bom, se você fizer assim, eu te dou isso. Não! Bom, ou faz assim ou então castigo. Não! E aí você fica impotente, você fala, gente, o que me resta? Né? Me resta bater nessa criança, me resta mostrar para essa criança na força quem é que tem o poder aqui. Então, você se sente muito impotente diante do poder. Aí eu fiquei pensando, né? Putz, como é que eu estou me propondo a educar meus filhos sem poder? O que eu vou fazer aqui, né? Como é que eu vou me relacionar com eles? Aí eu lembrei de uma historinha muito antiga, quando eu era adolescente, eu ouvi que cientistas fizeram uma experiência assim. Eles puseram 3 macacas. Eles treinaram uma macaca ali, deram todas as condições para uma macaca ter o seu macaquinho e ela ser muito carinhosa. Eles prepararam uma macaca ali para ser muito agressiva com o filhotinho dela. Era isso, e ela foi muito mal criada com ele. E uma outra macaca era feita de arame, e ali no lugar do peito tinha mamadeira, então o macaco ele era alimentado, só que ele tinha uma mãe de arame, neutra, né? E no final das contas, esse foi o único que morreu, porque o da mãe protetora e o da mãe agressiva, os dois viveram, né? Cada um de uma maneira, mas os dois sobreviveram bem. E o outro morreu. Então, eu lembrei dessa história que era a indiferença, né? Que era essa neutralidade mata. Então tá, eu não queria ser uma mãe que usasse o poder, mas eu não podia ficar indiferente, né?
Então eu comecei a tentar encontrar qual que seria a saída e aí me veio que seria o desafio, que o desafio é uma coisa muito potencializadora, eu entrar em desafio, né? Então quando vinha uma ameaça, porque ela vai vir em formato de ameaça, então alguém vem e me ameaça de alguma coisa, olha, um filho, né? Se você não me der isso eu vou chorar, né? Porque o filho também ameaça os pais, né? Mãe, por favor, deixa eu fazer isso que depois eu faço aquilo, né? Mãe, eu vou te explicar por que eu tenho que fazer isso. Quando eu falava não para todas essas, era um desafio, né? Eu transformava, como é que eu vou fazer com que seja um desafio não entrar no jogo da ameaça? Então, o próprio desafio era entrar em contato com a ameaça sem jogar a ameaça. E aí é muito divertido, porque aquilo que até então te ameaçava começa a te estimular, porque assim que me ameaçava, eu congelava, eu ficava com medo, eu falava, pelo amor de Deus, né? Você tenta resolver, você paralisa as emoções, você paralisa a capacidade de pensar, depois lá na frente você fala, putz, por que eu fiz assim? Porque eu estava sob ameaça, né? Quando aquilo vira um desafio dentro de você, você fica criativo, você libera emoções, você consegue ter ideias, consegue ter insights que na ameaça você não teria. Falei, ótimo, toda vez que eu me senti ameaçada, eu vou transmutar em mim, não, eu estou me sentindo desafiada, eu vou transmutar para que aquilo seja um desafio, né? E começou a dar certo, começou a ficar bem interessante. E aí eu comecei a jogar desafios para as crianças. Ao invés de ameaçá-las de alguma coisa, então tem alguma situação e a gente precisa resolver aquilo, eu entrava com desafios. Às vezes um desafio brilhante, assim, uns desafios assim, será que a gente consegue fazer isso e tal? De igual para igual, né? Às vezes um desafio meio jogo sujo, né? Então o desafio gera isso, gera uma capacidade sua de criar e de gerar saídas super criativas, né? E eficientes. Da mesma maneira que a gente ameaça os filhos, e a gente teve um processo ameaçador, e eu já disse que os filhos também nos ameaçam, isso vai criando uma relação muito curiosa entre pais e filhos. Os pais se sentem ameaçados pelos seus pequenos filhos, né? Então, esse excesso de mimo que a gente vê, esse excesso de querer dar uma opção para os filhos, nada mais é de uma resposta de uma ameaça. Nessa resposta dessa ameaça vem todo esse falso respeito, achando que está dando liberdade. Então, às vezes, o desafio não é ganhar uma batalha, o desafio é conseguir aceitar que existem processos que têm tempos diferentes do que se espera, né? Então, eu sinto que a gente ainda opera de uma maneira assim, eu aceito mudar de modo de vida, mas me garante que vai dar certo, que vai resolver todos os meus problemas? Não, não vai. E não vai dar certo. Não vai dar certo desta maneira que a gente quer especular. Vai dar certo porque tem alguém ali se formando para a meta, né? O que dá, se tem alguma garantia é isso, é que a gente não se distrai. O que importa está sempre em questão, mas não vai dar tão certo socialmente, em convívios públicos não vai dar tão certo. Por exemplo, uma criança vem e te bate, né? O seu filho te bate, que é uma coisa comum de acontecer, mesmo que você não bata nele, é um recurso que uma hora ele encontra e ele experimenta isso, né? É um tema muito delicado isso. E não quer, se você se sentir ameaçado, já deu errado, né? Não sei como você vai resolver isso, mas seja como você resolveu, vai dar errado, porque você vai usar um poder sobre isso. E se você conseguir aparentemente sanar esse problema, vai ser na força e ele vai estar em algum lugar escondido, né? No desafio você resolve isso, mas é um risco. Então o que aconteceu aqui em casa foi que minha filha nunca tinha me batido e eu vejo ela bater na irmã dela. E dói muito você ver um filho batendo em outro filho, porque os dois são seus filhos, né?
Você não está torcendo por ninguém ali, dói muito aquilo. Então, ali foi um desafio. E esse desafio eu fiz aquele processo, né, de trabalhar sobre mim mesma, de estar completamente livre, de ter um problema a ser resolvido ali. O problema era aquele, eu não queria colocar um problema a mais. Então eu esperei vir esse processo, e quando veio a solução, quando veio o insight, foi muito perigoso. O meu insight foi: você quer bater em alguém? Está precisando bater em alguém? Não é numa bola que você quer bater, não é no sofá, não é numa almofada, você quer bater em alguém? Bate em mim, porque eu sou grande, eu aguento. Falei, gente, a gente não quer que filho bata nos pais. Eu estou pedindo para ela bater em mim, né? Aí eu falei, o que foi que eu falei, né? Bom, veio no insight, eu falei. Aí ela falou assim, sabe o quê? É em você mesmo que eu quero bater. E claro, eu dei uma irmãzinha para ela, né? Eu tirei ela de um lugar ali, sei lá onde estava na fantasia dela. Então eu falei, ótimo. E aí me preparei, eu falei, o que eu faço agora, né? Não posso fazer cara de dor, não, né? Porque eu tô deixando ela bater. Mas também não posso ficar assim, né? Uma mulher que pode bater, que não me dói, porque... Ai, meu Deus, vou ficar neutra, né? Aí eu peguei, fechei o olho, assim, falei, tô preparada, pode bater. E tentei ficar o mais neutra possível. Aí ela vira e fala assim, mãe, ela tava com muita raiva, né? Você mesmo que eu vou bater mesmo e tal. Falou, mãe, no rosto não, né? Falei, boa ideia, melhor não, tá. Já fechei o rosto, os olhos mais tranquilos, eu falei, pelo menos o rosto. E aí ela começou a bater nas minhas costas, assim, né? E batia assim, Aí eu falei, pode bater, eu aguento, eu sei que você está com raiva, você está precisando pôr para fora, né? Sua irmã é muito pequena, eu não, eu aguento. Ela batia sofrendo e tal, até que ela abriu a mão e começou a bater. Eu falei, bate mais forte um pouquinho, ela começou a abrir a mão e bater mais forte. Aí ela começou a bater assim, ela falou assim, mas isso aqui não chama tapotagem? Aí eu falei, chama. Ela falou, é bom esse, né? Eu falei, E aí fez toda uma tapotagem em mim. Então a gente começou a brincar disso. Falou, olha, quer bater na sua irmã, tá com raiva? Vem fazer uma tapotagem na mamãe que a gente descobriu que Quer dizer, foi muita sorte, né? Eu confiei demais no insight que veio, porque veio esse insight, pô, bate alguém maior que você, né? Geralmente a gente fala, bate alguém do seu tamanho. Eu falei, não, bate alguém maior que você. E aconteceu isso. E a gente continuou com esse processo de que elas se bateram muito menos entre elas, tinha uma tapotagem na mãe, né, para fazer, e elas não começaram a bater em mim, eu não virei um saco de pancada. Isso foi interessante, né, ver que as crianças, elas não têm uma necessidade de destruir o outro, elas têm uma necessidade de expressão. Né? A criança precisa expressar e ela não tem muito recurso para isso. Então ela grita, ela chora, ela bate, ela belisca, ela morde, ela se expressa. O desenvolvimento seria essa criança aprender a lidar com essa expressão. Ela não precisa expressar, mas ela também não precisa retrair, engolir. Ela precisa fazer com que aquilo vire um processo de criação. Então, como é que seria isso? Vem o desejo de gritar. O gritar é uma força, mas se eu não gritar, isso virá uma força dentro de mim. Essa força vai ser uma ação construtiva. Construtiva que eu digo assim, é uma ação para a construção da vida, né? Então eu entro na casa e a casa está bagunçada, me dá vontade de gritar. E se eu não grito e eu continuo com essa força dentro de mim, me dá uma puta força para arrumar a casa. E para arrumar de uma maneira mais inteligente que não seja tão fácil de desarrumar e de virar uma zona, entendeu? As coisas começam a ter mais os seus lugares. Então, quer dizer, é transformar aquela emoção em força de ação. Então, isso seria um desenvolvimento que a gente pensaria. Uma criança não consegue fazer isso. Uma criança, quando ela tem uma emoção, ela expressa. Se ela for muito bem treinada, ela vai embutir, não vai expressar. Mas ela não vai transformar aquilo se ela também não tiver esse espaço. O que a gente vê nos adultos hoje em dia? Os adultos ou expressando as suas emoções, que é ridículo, né? Porque uma criança dando chilique é uma criança que não tem ainda esse recurso. Agora, um adulto é uma criança atrofiada, porque não é para dar chilique depois desse processo de vida que te daria a condição de tempo de crescer, né? De transmutar. Não é para uma criança, um adulto de 30 anos dar chilique. E você vê, né, a criança da chilique, o adulto está em cima, a criança, não grita! Né? Então, eu aceito uma criança expressando
E eu não me aceito me expressando, eu me aceito fazendo com que a força, a emoção que me vem se transforme em força de ação. Quando essa criança vê isso, ela está tendo uma aula disso. Ah, tá. Inconscientemente, esse é um lugar, né? Esse é um lugar que eu preciso conquistar. E aí você vê crianças pequenas ainda falando assim, louca para expressar, ou então já no meio da expressão falando, não, respira, e se, né? E aí começa a vir com uma ideia, como um insight. E se eu resolver isso assim? Quer dizer, ela não desiste do desejo dela, não desiste daquilo que move ela não para de ser emotiva, mas a emoção está a serviço da construção de outra coisa. Então, uma das questões, né, um dos desafios que até então tem sido ameaça é o adulto conseguir hoje usar toda a emoção que vem na ameaça, se transmutar para força de ação, e esse é o desafio. E esta criança já começa daí, essa criança já começa a entender e já começa a permear um campo de que eu não vou gritar para o resto da vida, eu não vou chilicar para o resto da vida, e também não vou ficar passiva em relação a isso, eu vou transmutar isso em ação. Com certeza serão adultos muito mais interessantes do que daria para ser diferente. Às vezes a gente não gosta de falar assim, era para ser diferente, porque parece que a gente está menosprezando todo um processo que, afinal de contas, nos trouxe a um lugar até interessante. Mas eu não tenho nenhum problema em dizer, dava para ser diferente, né? Dá para, durante a sua infância, você experienciar processos muito mais ricos, emocionalmente, humanamente falando, socialmente falando, do que o que a gente faz. E aí, com certeza, são adultos de outro nível, né? O Maturana, ele diz que para formar uma cultura, você precisa de 3 gerações exercitando aquela cultura. E quando você fala 3 gerações, digamos que seja mãe, filha e neto, né? E não anos e anos de sociedade inteira fazendo aquilo, né? Então, eu acredito que se eu tiver esse tipo de cultura crescendo em mim, se as minhas filhas já crescerem nessa cultura, vendo essa cultura se formar, os filhos delas já nascem nessa cultura, né? E pronto, uma nova cultura foi assim que a nossa cultura patriarcal começou, com uma família fazendo um exercício patriarcal, né? Onde Maturana chama antes de uma cultura matrística acontecendo no mundo, uma família começa a ser patriarcal, aquilo começa a se operar em gerações e aquilo vai ganhando força, né? E aí a gente entra com uma questão muito importante. Aí você fala assim, mas por que a matrística não foi páreo por uma cultura patriarcal se formando, né? Porque a gente vê historicamente que a força precisa ser protegida da impotência. A potência precisa ser protegida do poder. Tudo que é potente é mais fácil de ser destruído. Porque o que é potente, paradoxalmente, né? O que é potente, ele não está ali tentando ganhar campo, indo para a batalha contra. A potência, ela está ali para se potencializar, então ela está se abrindo, ela está aceitando, ela está recebendo. O poder, a impotência, e que a gente vai chamar aqui de fraco, ele tem um alvo, ele quer destruir, porque é a cultura do ganha-perde, né? Eu preciso que alguém perdendo para eu ganhar. Então, o fraco, o impotente, o poder precisa destruir. Por isso que ele é mais perigoso. É por isso que a potência precisa ser protegida disso. Porque a potência é a cultura do ganha-ganha. O outro precisa ganhar para eu ganhar. Não existe alguém perder e um ganhar na cultura da potência, né? Porque a potência assim, acontece na relação, no encontro. Muda completamente a história. Então, se você tem uma cultura fraca junto com uma cultura forte, proteja a forte, porque a fraca ela pode destruir. A forte nunca vai destruir a fraca, pelo contrário, né? Ela não quer que aquilo aconteça. Então, eu posso pensar assim, se eu desinvestir essa cultura, ela desaparece. Se eu desinvestir a cultura fraca, ela desaparece. Mas enquanto tiver qualquer vestígio dessa cultura, eu preciso me proteger. O forte em mim precisa se proteger do fraco em mim. Porque senão logo o fraco dá a volta, né? Esses são paradoxos. E aí a vida fica mais interessante, porque aí vira um jogo, né?
Para de ser uma coisa de, estamos ganhando, estamos no time e agora conseguimos a potência. Não, tá potente? Agora se prepara porque agora é que a vida começa a entrar no jogo, né? Tá potente, se cuida, né? Se você faz uma ação potente agora, ela já se concretiza como potente. Então, não precisa de histórico. Para você entrar em contato com a potência, basta uma atitude potente. O histórico ele é reativo.